Pessoal, vamos falar então sobre o Nutrient Timing, né? Existe isso? Isso aí é só mais uma palhaçada da internet, dos nutricionistas vendidos que querem problematizar para vender mais consultas. O que você acha dessa, meu amiguinho? Clica no gostei, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom, eu fiz esse vídeo inspirado porque um aluno meu da consultoria veio falar sobre o Nutrient Time, nunca viu eu falando e ele tem razão, então tá aqui o vídeo, meu queridinho. O que acontece, pessoal? Nós temos que ir pela dieta através de uma pirâmide que a gente chama, né? Então essa pirâmide tem uma base, aí tem uma parte que é em cima dela, ou seja, se você não tem a base, o piquinho da pirâmide não vai fazer diferença nenhuma. Então o que eu vejo acontecendo, até mesmo né, pelo nível da pergunta que eu recebo lá na caixinha de perguntas que eu abro todo dia do Instagram. Às vezes o pessoal pergunta uma coisa assim, olha, será que se eu comer o carboidrato no pré-treino 2 horas e 35 minutos antes vai fazer diferença? Você conta macro? Não. Quer dizer, ele não tem a base, então a gente tem que ir por etapas. Leandro, eu vou comer bastante salada. Isso vai me ajudar na hipertrofia? Você come proteína? Não, nunca contei quanto de proteína eu como. Acho que sim. Você entende? Então a gente tem que ir por etapas. O Nutrient Timing, ele é muito bom depois que você já fez algumas coisas e quando você chega num determinado nível. E mais ainda, numa determinada situação. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos assumir que eu sou uma pessoa regular que só quer emagrecer. O Nutrient Timing vai influenciar? Não vai influenciar muito. Porque o que importa é o quê? Eu ter um déficit calórico, ter uma ingestão boa de proteínas, fazer uma atividade física que eu vou fazer, uma caminhada acelerada por dia, tá tudo certo. Se você vai fazer essa caminhada comendo carboidrato no pré-treino, ou se você não comeu, não vai fazer grande diferença. Atividade de baixo vigor, você está em déficit calórico, tá tudo certo. Não, Leandrão, agora eu vou ter um treinamento de alta qualidade. E eu sou um atleta que tá para baixar de 10% de gordura para 6%. Ou seja, o meu carboidrato tá baixo, porque eu comecei com carboidrato legal na dieta, que eu já ensinei no meu curso de dieta. Não comece dieta de emagrecimento com carboidrato zerado, que é o pior erro que você vai ter na sua vida. Vim reduzindo e agora tá baixinho. Nesse momento, eu tô treinando muito indisposto. Mas é o preço que eu tenho que pagar, porque eu estou buscando uma altíssima performance. Aí eu vou pegar todo o carboidrato da minha dieta e vou jogar 3 horas antes do meu treino para dar aquele punch para eu poder treinar e ficar o resto do dia morrendo. Isso é Nutrient Timing, é especificidade. Agora, se você não conta macronutrientes da sua dieta, não adianta nada. Então, lembra de procurar Leandro Twin mais tempo que eu já comentei aqui sobre, por exemplo, quanto de proteína você deve consumir por dia. Então, primeiro de tudo, o que você vai fazer primeiro de tudo? Você vai computar as calorias do seu dia. Se você quer emagrecer, você precisa estar em déficit calórico. Não é o maior déficit calórico, não. É o menor déficit calórico. Não está errado, Leandro? Não se confundiu, não? Não. Se eu consigo emagrecer consumindo 2.500, não tem porque eu consumir 1.500. Eu tenho que consumir 2.500, emagrecer, construir músculo, viver, treinar bem. É assim que muda o corpo. É o treino que melhora o seu corpo. Ou seja, tudo que ferra o treino, ferra a tua progressão. Então se você joga a caloria lá para baixo, isso é ruim. Você tem que ter carboidrato, mantendo o déficit calórico, para poder treinar legal e dar sentido na proteína na dieta. Para que a proteína tenha o que recuperar, porque você treinou bem. De qualquer forma, você fica para outro vídeo. Beleza, aí agora você já contou a caloria. Agora vamos, o que você come? Não, estou comendo muita gordura e pouca proteína. Não, vamos melhorar o seu treino como? Consumindo carboidrato e proteína e menos gordura. Aí eu vou fazer o quê? Contagem dos macronutrientes. A partir desse momento que você já está contando, já está habituado, aí nós vamos nos preocupar com os horários que você vai comer isso. Poxa, então vamos distribuir essa proteína no mínimo 4 vezes por dia. Vamos colocar esse carboidrato também dividido. Ou se você sente mais disposição, a gente coloca o carboidrato quando você acorda, porque você treina na hora do almoço. Não, Leandro, eu treino logo que eu acordo. Então você manda o carboidrato, uma boa quantidade, antes de dormir, para você carregar glicogênio, acordar, fazer um pequeno pré-treino de digestão rápida, porque você tem só 1 hora para ir treinar, então você joga muita comida, demora demais, então você tem que fazer isso previamente na ceia. E aí você começa a entender que o Nutrient Timing faz todo sentido em situações específicas, sob demanda, em indivíduos que têm necessidades especiais. Por exemplo, no meu curso de dieta eu falei disso. Divide a proteína 4 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Aí você coloca 2 no meio.
Fim, isso já é um Nutrient Time de proteína maravilhosamente que vai servir para 99,9% das pessoas. Quer dizer que de outras maneiras está errado? Não, mas dessa maneira vai funcionar. Quando você está num bulk, você pode distribuir o carboidrato também nessas 4 refeições. Se você está em cut, você pode concentrar esse carboidrato mais ou menos 6 horas antes do seu treino, para você treinar melhor. E o resto do dia você manda as gorduras. Se você treina logo que você acorda, faz uma refeição pequenininha, de rápida digestão. Dependendo do tempo que você tem, tenho meia hora só. Whey protein e maltodextrina em pouca quantidade. Come antes de dormir. Aí você vai treinar bem e fazer um pós-treino, né, um café da manhã, alguma coisa assim, com mais qualidade, com alimentos de digestão mais lenta, etc. Antes de dormir, você não vai usar o Whey protein, que é uma proteína de rápida absorção, que vai ficar 2, 3 horas ali e depois você fica desabastecido. Não, vamos fazer então uma refeição sólida. Vamos comer frango para aumentar esse fluxo de aminoácidos durante o sono. Poxa, Leandro, mas eu tomo Whey e estava evoluindo bem. Então, se você está no começo, intermediário, tudo bem. Agora, quando você pega um cara que está muito avançado, todo pequeno detalhe vai fazer diferença. Se ele não pode comer, então ele suplementa, mas ele não usa Whey. Ele usa, por exemplo, uma albumina, uma caseína, uma proteína que seja de suplemento, mas de digestão lenta. Leandro, se eu comer mais vezes por dia, isso não aumenta a termogênese? Galera, isso foi um estudo muito mal compreendido. Porque o que se observa? Quando você come, você liga o processo digestivo e esse processo ele é termogênico. Por isso que às vezes você come e começa a dar um calorão. Só que se você come 4 vezes por dia, batendo teus macros, que é a base da pirâmide, você tem refeições maiores, certo? Porque se você dividir em 8 refeições, você vai ter metade dos macros, das calorias. Então você tem 8 vezes um efeito termogênico menor. Eu tenho 4 vezes um efeito termogênico maior, então isso é irrelevante. Agora, em relação aos suplementos do Nutrient Time, eles sim são muito mais importantes. Por exemplo, você usar uma cafeína antes de dormir e uma melatonina pré-treino. Caramba, que beleza, né? Então, nesse sentido, sim, os suplementos, eles têm os melhores horários. Eu vou comentar um pouco disso neste vídeo aqui. Dá uma conferidinha.